Eu quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Nós faremos, irmãos, a leitura no capítulo 15, a partir do versículo 1. Faremos uma leitura curta nesta noite, versículos 1 a 5, mas leremos muitos outros textos da palavra de Deus. Alguns temas, para que sejam bem entendidos, a gente precisa fazê-lo ou expô-los através de leituras bíblicas. Eu fiquei num dilema durante a semana, como que eu faria, se eu leria uma porção maior e logo já passaria a visão geral do que é que estava acontecendo na igreja nesse momento, nessa circunstância, ou se eu esclareceria um pouco acerca deste tema que nem sempre é tão inteligível, nem sempre é tão compreendido pelos irmãos. Eu preferi ler menos, um texto menor, um trecho menor em Atos, e fazer leituras pelas Escrituras para entender melhor este tema. E os irmãos verão de que tema nós estamos falando logo que nós começarmos a fazer a leitura do texto. E eu creio que entendendo isso, e entendendo o valor que esta questão tinha para aquele povo naquela época, nós seremos então melhor habilitados a entender a dimensão do que é que a igreja estava enfrentando aqui. Atos, capítulo 15, versículos 1 a 5. Eu farei a leitura, peço a você que acompanhe com atenção essa primeira de muitas leituras. Eu falarei menos hoje, lerei mais as Escrituras, mas vamos fazer então a primeira dessas leituras. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Amém. Irmãos, até aqui então a leitura do texto das Escrituras, Atos 15, 1 a 5, sinal, significado. É o tema que nós damos para a nossa meditação nesta noite, sinal, significado. Cerca de 2 anos e 1.500 quilômetros depois, Paulo e Barnabé estavam de volta a Antioquia da Síria. A primeira viagem missionária havia acabado, como nós vimos na semana passada. Eles, contudo, teriam que lidar com as consequências da pregação do evangelho aos gentios.
aos não-judeus. Eu quero fazer uma citação do exegeta, intérprete da palavra de Deus, John Stott. É alguém que eu tenho consultado muito nos estudos do livro de Atos, e eu peço a você que preste atenção. Aqui está bem colocada a questão. Abre aspas. Para os líderes de Jerusalém, uma coisa era ratificar a conversão dos gentios, mas será que poderiam ratificar uma conversão sem circuncisão? A fé em Jesus, sem as obras da lei? O compromisso com o Messias, sem a inclusão no judaísmo? Fecha aspas. John Stott continua, agora apresentando o ponto de vista dos judeus. Mais uma citação, abre aspas. A fé em Jesus não era suficiente. Não bastava para a salvação. Eles deviam acrescentar a circuncisão à fé e à circuncisão a observância da lei. Em outras palavras, eles precisavam permitir que Moisés completasse o que Jesus havia começado e permitir que a lei completasse o evangelho. Fecha aspas. Irmãos, são duas citações que mostram a problemática. Era um momento crucial, um momento ímpar da história do cristianismo. O Espírito Santo foi derramado em Jerusalém. De início, muitos em Jerusalém se converteram, judeus, oriundos de diversas partes do mundo, que estavam lá na festa de Pentecostes, naturais de diversas nações, mas descendentes de judeus. E ali houve aquela primeira conversão. Tudo bem, eram judeus. Eles estavam entendendo mais sobre a fé. Só que a palavra começou a alcançar outros limites, a estender-se mais. E agora gentios, sem nenhuma ligação com judeus, estavam entrando na fé. E começou a haver então uma crise ali. Paulo e Barnabé chegaram a Antioquia, e logo que eles chegaram lá, a problemática foi apresentada. Daqui a pouco nós veremos isso. Mas eu quero então, antes de entrarmos no texto de Atos 15, para compreender melhor os detalhes do que estava acontecendo, caminhar com os irmãos a respeito do entendimento dos judeus, o entendimento judaico, o entendimento do judaísmo acerca do que era a circuncisão. E é importante a gente esclarecer isso. Peço a paciência dos irmãos, a atenção dos irmãos, porque nós vamos então começar uma jornada de leitura da palavra. Eu peço a vocês que abram a Bíblia em Gênesis 17. Nós vamos voltar daqui a pouco para Atos, mas no meu entendimento é preciso que voltemos a Gênesis, porque não é um assunto tão compreendido ou tão bem compreendido por todos como deveria ser, para que entendamos melhor o texto de Atos. Gênesis capítulo 17, versículo de número 1 a 8. Por favor, procure estar atento à leitura, olhe para a Bíblia e procure acompanhar entendendo o que está sendo lido. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito.
farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, e te farei nações. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Irmãos, Deus faz uma aliança com Abrão. Perceba que o termo aliança é repetido diversas vezes nesses 8 versículos. É uma palavra-chave, aliança. Deus está fazendo uma aliança com Abrão e sua descendência. Repete-se também por muitas vezes isso, e sua descendência, e sua descendência. Deus muda-lhe o nome para Abraão, chama-lhe a um andar diferenciado, anda na minha presença e ser perfeito, e lhe faz promessas. Não era o primeiro momento de Abraão com Deus. Abraão já havia chamado a andar com Deus havia 24 anos. Quando ele tinha 75, agora ele estava com 99. Mas havia chegado o momento de Deus se revelar mais, de Deus dar um passo adiante no estabelecimento de sua aliança com Abraão. Por ora, é isso que nós precisamos entender, um chamado à aliança. E entendam, Abraão é o pai dos judeus, é o pai dos hebreus. O povo judaico procede, tem a sua ascendência em Abraão. Vamos ler agora a partir do versículo de número 9 até o versículo 14. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência. Veja que os termos-chave continuam se repetindo: aliança, descendência. No decurso das suas gerações, esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. A palavra aparece. É uma novidade. Para aquela época é uma novidade. Não para a história. Já havia registros de circuncisão em outros povos, por outras circunstâncias, mas aparece aqui dentro da revelação bíblica. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isto por sinal de que? Aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, esta vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Guarda isso. Circuncisão, aliança. Circuncisão está ligado à aliança. E isso era muito importante para o judeu. O judeu guardou isso como poucas coisas guardava. Circuncisão.
seria o sinal da aliança estabelecida por Deus entre ele e Abraão. Todo homem do clã de Abraão deveria ser circuncidado desde os 8 dias de idade. A partir deste ponto, 8 dias de idade, segundo estudos médicos, uma substância era liberada no sangue, como que anestesiando de certa forma e possibilitando esta cirurgia sem maiores dores. A minha aliança estará na vossa carne. Era uma aliança na carne, um sinal na carne, uma marca que deveria ser deixada. Versículos 23 a 27, do mesmo capítulo 17 de Gênesis. O texto diz: Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael, e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho entre os de sua casa, e lhes circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Abraão obedeceu. Ele foi circuncidado, era um ancião de 99 anos. Ismael, com 13 anos, foi circuncidado. Os escravos, nascidos em sua casa, comprados por dinheiro, estrangeiros, naquela época havia isso. Todos eles foram circuncidados. Circuncisão aplicada, preste atenção em mais esta informação. A circuncisão foi obedecida de acordo com as instruções de Deus e era um sinal espiritual de pertencimento. Era um sinal espiritual de pertencimento. Abraão estava manifestando com a circuncisão que ele pertencia a Deus. A sua descendência pertencia a Deus. O que ele tinha pertencia a Deus. Os homens sobre os quais ele tinha responsabilidade pertenciam a Deus. E esse sinal deveria estar bem notório. A mensagem era mais ou menos a seguinte: preste atenção. Não obstante vocês serem pecadores, produtores de pecado e geradores de outros pecadores, simbolicamente estou tirando a imundícia de vocês e lhes permitindo gerar filhos que me sejam aceitáveis. Era essa a mensagem. Vocês são pecadores. Vocês produzem pecado. E vocês geram outros pecadores. Mas simbolicamente, eu estou tirando a imundícia de vocês. O órgão genital, onde a carne que cobria a parte final do pênis era tirada. Isso trazia a ideia de que Deus estava tocando na fonte de vida humana e estava removendo a impureza que havia sido nos passada desde a fonte de vida humana de nosso pai Adão, quando coabitou com Eva e gerou filhos semelhantes a eles, pecadores. Ao tocar ali, Deus estava dizendo: eu estou recebendo vocês.
sendo pecadores como são e geradores de pecadores, eu os estou recebendo. Mas entendam, eu tenho uma aliança com vocês. Eu fiz promessa a vocês. E vocês devem ter um andar diferenciado diante de mim. Acompanhe agora mais um texto. Vá comigo para Gênesis 21. Gênesis 21, versículos 1 a 4. Irmãos, que maravilha, 25 anos depois de uma promessa na qual Abraão creu, não com a mesma fé em todo o tempo, a fé dele foi vacilante como a nossa é, mas ele creu. E quando ele vacilava, Deus falava: Abraão, continua firme, eu prometi, eu falei e vou cumprir. Ele abaixava a cabeça e cria e prosseguia crendo. Então, em Gênesis 21, 25 anos depois, Abraão tinha 100 anos de idade, visitou o Senhor a Sara, esposa de Abraão, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Deus cumpre suas promessas. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Irmãos, Isaque nasceu. O cumprimento da promessa se deu. Abraão cumpriu a aliança, circuncidou Isaque. Na carne de Isaque havia a marca da aliança. De Isaque veio Jacó. De Jacó, as 12 tribos de Israel. Dessas 12 tribos veio uma grande nação, um povo, descendência de Abraão, que se considerava aliançado com Deus. Um povo que se gloriava na circuncisão. A circuncisão é sinal da aliança que Deus estabeleceu conosco. Já era um povo de milhões de pessoas. Deus prometeu uma terra a esse povo. Esse povo tomou posse desta terra. Foi desalojado. Deus os trouxe de novo. A história é longa. O fato é que no Novo Testamento, os judeus, agora sob o jugo do Império Romano, continuavam um povo com características específicas. E entre elas, a circuncisão era algo do que eles não abriam mão. Descendentes de Abraão continuavam fazendo uso do sinal sem terem, é importante isso, de fato, uma aliança com Deus. Como um homem infiel à esposa, que ainda assim continua usando a aliança de casamento. Uma pessoa que não é fiel à aliança, mas continua trazendo um sinal. O povo judeu afastou-se do Senhor. O sinal não era acompanhado do significado. Eles se gloriavam de estar em aliança por causa do sinal, mas já haviam abandonado há muito o significado. Aquilo que deveria ser sinal espiritual de pertencimento passou a ser sinal nacional, no entendimento deles, de supremacia de um povo, de orgulho nacional. O sinal continuou existindo, mas deixou de representar o que deveria. Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, comigo, agora em Deuteronômio. Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Ainda nos livros da lei, nos livros de Moisés, nos 5 primeiros livros, o Pentateuco, ainda aqui, ainda no começo, já na época de Moisés, quando Deus estava levando o povo para a terra de Canaã,
olha o que é que Deus fala no capítulo 10, a partir do versículo 14. Preparando o povo para entrar na terra. Deus diz, capítulo 10, a partir do versículo 14, eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. Olha, Deus é o Senhor de todo mundo, tudo é dele. Mas ele se afeiçoou dos seus pais, se afeiçoou de Abraão para o amar, de Isaac, de Jacó. A vós outros, descendentes deles, olha, descendência, escolheu de todos os povos como hoje se vê. Versículo 16, vamos ler juntos. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Circuncidai o vosso coração. Não adianta sinal sem significado. Não adianta a marca da aliança sem um coração marcado. Um coração que tem o sentido da aliança. Circuncidai o vosso coração. Deuteronômio ainda, capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30, uma promessa que Deus fez aqui ao seu povo. Deuteronômio 30, versículo de número 6. Promessa do Senhor, veja o que o texto diz. O Senhor teu Deus, o que é que ele fará? Circuncidará o teu coração e o coração da tua. Deus sempre acrescenta a descendência, está sempre junto. Circuncidará o teu coração, o coração da tua descendência, para amares o Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. Irmãos, Deus continua amando o povo, um povo que o deixou, se gloriava na aparência, se gloriava no externo, se gloriava no que os olhos viam, se gloriavam no sinal, mas já haviam deixado o significado há muito tempo. Então Deus diz, eu mesmo vou circuncidar o coração de vocês e de seus filhos, da descendência de vocês, para que vocês me amem, para que vocês guardem a aliança para a qual eu os constituí como povo. O povo judeu afastou-se cada vez mais de Deus, mas continuou valorizando muito a circuncisão. Agora eu chamo você a ir comigo para o Novo Testamento, lá para o livro de Romanos, capítulo de número 2. Romanos, capítulo 2. A partir do versículo 25. Irmãos, quando nós chegamos no Novo Testamento, nós temos uma informação importante, quando a palavra fala que os da fé são descendentes de Abraão, os da fé têm Abraão como ascendente. Percebam que isso é muito importante, Isso está no livro de Gálatas. Possivelmente Paulo tenha escrito o livro de Gálatas nesta época, possivelmente, e o livro de Gálatas fala muito de circuncisão, combate muito o entendimento equivocado do sinal, sem que seja acompanhado do significado. É um livro maravilhoso para se ler e estudar. A epístola de Paulo às igrejas da Galácia, Antioquia, da Psídia, Icônio, Listra, Derbe, cidades circunvizinhas, cidades que Paulo e Barnabé visitaram na primeira viagem missionária que nós vimos. Veja então em Romanos 2, a partir do versículo de número 25, o texto diz: porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Paulo está escrevendo para os judeus aqui, fazendo uma interpretação. Ele começa falando para o judeu, depois expande para o gentil. Então ele está tratando com os judeus, nos primeiros capítulos de Atos. A circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, portanto, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou. Não adianta o sinal.
Se não tem o significado, é como se não tivesse aliança. Se você é transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão, olha o argumento, se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Ora, o que vale mais é o significado. O incircunciso que guarda a aliança é melhor do que o circunciso que não guarda. E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que o é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de homens, mas... Olha o que Paulo está falando. A aliança é com Deus. O louvor deve ser buscado de Deus. Os olhos que devem ver o sentido são os olhos de Deus. Não é para a carne, não é para o outro, não é exterioridade, não é apenas para a aparência. Tem que ter o correspondente no coração. A circuncisão, irmãos, é um tema bíblico muito expandido ou muito citado. Por isso essa minha escolha de fazer essas leituras hoje, para que a gente entenda e assim possa avançar, entendendo a dimensão do que estava acontecendo, a dimensão da problemática. Agora eu chamo você de volta a Atos capítulo 15. Atos 15, versículo de número 1. O texto diz: alguns indivíduos que desceram da Judéia, eles desceram porque a Judéia estava topograficamente numa posição mais elevada. Então aqui é o descer topograficamente. Eles estavam descendo de altitude, indo do sul para o norte, mas descendo em altitude. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos lá em Antioquia: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser... Gente, olha o que eles estavam falando. Então os judeus deixaram a Judéia, foram até Antioquia da Síria, uma longa viagem, e chegaram lá e disseram isso: olha, tudo bem, vocês estão agora fazendo parte da igreja, ok, vocês estão, só que não é bem assim. Se vocês não se circuncidarem, vocês não serão salvos. Irmãos, quando nós lemos o capítulo 13 de Atos, por favor, volte comigo. Como eu disse, hoje nós vamos ler alguns textos. Capítulo 13, versículos 38 e 39. Paulo pregando. Era essa a pregação de Paulo, foi também esta a pregação de Pedro. Paulo pregando, ele diz: tomai, pois, irmãos, conhecimento, Atos 13, 38, de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio remissão de pecados por intermédio de Jesus, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Era o que Paulo pregava. Olha, por meio de Jesus vocês são perdoados. E por meio de Jesus vocês alcançam aquilo que vocês nunca conseguiram alcançar por meio de Moisés, por meio da lei. Aí nós voltamos então para o capítulo 15, versículo 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés. Aí Paulo diz em Atos 13, 38 e 39, olha, com Moisés vocês não conseguiram nada. Mas aqui diz: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. E Paulo, pregador da graça,
não podia suportar isso. Paulo, que havia sido fariseu de fariseus, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, irrepreensível de acordo com a lei, um homem que tentou fazer de tudo e ser irrepreensível em cada ponto particular da lei dos judeus, e que havia sido libertado pela graça. Então Paulo não podia aceitar isso. E no versículo de número 2, então, olha o que o texto diz: tendo havido da parte de Paulo e Barnabé, o que, irmãos? Contenda, e não pequena discussão com eles. O texto nos mostra que houve ali um mal-estar. A igreja que estava se expandindo, a igreja que havia alcançado regiões até então não alcançadas, agora havia um mal-estar, entendimento divergente. Contenda, não pequena discussão. Resolveram que esses dois, a igreja de Antioquia resolveu que esses dois, Paulo e Barnabé, e alguns outros entre eles, outros irmãos da igreja, subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Apóstolos e presbíteros para resolver a questão. Irmãos, fica aqui para a gente um ponto importante, é que neste mundo sempre vai haver contenda. Neste mundo sempre vai haver divergência. Mesmo dentro de onde? Da igreja. Sempre vai haver. Os homens continuam sendo, nós, como homens, continuamos sendo pecadores. Em muitos momentos, o nosso pecado se manifesta. E aquilo que era para ser perfeito ainda não é aqui na terra. Na igreja ainda existe luta, ainda existe dificuldade. Mas graças a Deus que quando a igreja se prostra e busca a solução no Senhor, os problemas se resolvem. Não sem mágoa, não sem ferida, porque muitos são feridos, muitos se sentem machucados, mas se resolvem. E o verdadeiro soldado de Cristo continua na batalha, não abandona o pelotão, não abandona o exército. Ele continua firme. O importante é chegar lá no final, ainda que ferido, ainda que machucado, mas o importante é continuar na luta. Hoje ainda somos igreja que milita, igreja que luta, igreja que trabalha, igreja onde muitas vezes há discórdia. Mas nós continuamos caminhando e suplicando graça a Deus. Então o texto diz que eles foram enviados aos presbíteros e apóstolos para Jerusalém para lidarem com essa questão. Observem aí o plural, presbíteros e apóstolos, sempre coletividade. Assim como nós temos os presbíteros, sempre coletividade, para que haja menos possibilidade de erro. Onde mais irmãos opinam, onde mais irmãos apresentam seus pontos de vista. E são pessoas que foram escolhidas pela própria igreja. Aqui no caso, os apóstolos escolhidos pelo próprio Senhor Jesus, os presbíteros escolhidos pelas igrejas, eles iriam conversar sobre isso. Versículo 3. Enviados, pois, eles então foram, jornada, subindo rumo a Jerusalém. Enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, alguns irmãos estavam acompanhando Paulo e Barnabé, como vimos, atravessaram as províncias da Fenícia, eles passaram a oeste da Galileia, passaram por fora da Galileia, pela Fenícia, Tiro, Sidom, e depois de passarem pela Fenícia, eles entraram na província de Samaria, meio judeus, lá na província da Fenícia, não judeus, Samaria, meio judeus,
E eles narrando a conversão dos gentios, causando grande alegria a todos os irmãos da Fenícia e de Samaria. E os irmãos da Fenícia e de Samaria sabiam o que era ser discriminados. E eles se alegraram com a conversão, com a inclusão dos gentios na igreja. Versículo de número 4. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros. A liderança da igreja estava reunida e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Olha, irmãos, seguindo a mesma temática do que eles falaram em Antioquia da Síria, eles relataram tudo o que Deus fizera com eles. Foi Deus que fez. Nós fomos instrumentos. Nós não fizemos nada. Nós vimos Deus fazer através de nós. O poder veio dele, a graça veio dele, a glória deve ser dada a ele. Relataram tudo o que Deus fizera com eles. Versículo de número 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. A problemática continuava, não havia sido resolvida. Percebam os irmãos que eles foram bem recebidos pelos apóstolos, pelos presbíteros. Dá-nos a entender aqui o texto que havia presbíteros convertidos da seita dos fariseus. Então o caso foi apresentado. Os irmãos ouviram o que eles tinham a dizer. E alguns convertidos, percebam, irmãos, o texto fala que eles haviam crido. Quando o texto fala que eles haviam crido, eram convertidos da seita dos fariseus, conhecedores da palavra, mas duros igual pedra. Homens que estavam em tratamento, só que tiveram toda uma história. Irmãos, nós chegamos aqui num ponto também muito importante. A gente precisa ter cuidado, muito cuidado, porque nem todo mundo tem a mesma história, nem todo mundo tem o mesmo histórico. Cuidado com a gente julga os outros, até mesmo os duros, até mesmo os difíceis. Eles estavam em processo de santificação, mas ainda traziam algo do passado, causariam muita dor à igreja, muita dificuldade. Para eles, os convertidos precisavam ser circuncidados e observar a lei de Moisés. Ainda não haviam entendido plenamente a palavra de Deus, o Evangelho, mas haviam crido. Nesse mundo, os cristãos sempre estarão a alguma distância do que devem ser. Nesse mundo, nós sempre estaremos um pouco aquém do que devemos ser em Cristo Jesus. Por isso, muitas vezes, dentro da própria igreja, seremos feridos ou feriremos. Precisamos, todavia, usar de compreensão. E precisamos que o irmão que está do nosso lado também seja compreensível conosco. Irmãos, esse é o texto. Vai acabar sem acabar mais uma vez, porque a exposição continua. Mas eu precisava falar com os irmãos acerca desta questão da circuncisão. Eu quero fechar, nós vamos ler mais alguns textos e nós vamos finalizar. Eu quero fechar ressaltando, em primeiro lugar, que nós devemos ter cuidado com o julgamento. Cuidado com o julgamento. Sejamos mais compreensivos. Os fariseus precisavam ser compreensivos com os gentios, foram duros. Mas os gentios precisavam ser compreensivos com eles também. Eles haviam sido criados um ritmo militar. Os judeus, que eram bastante severos, eles eram num ritmo militar mesmo de criação, tinham que decorar a lei,
Os ensinos iam sendo passados com 12 anos, eles precisavam ter muita coisa já decorada na mente. Nós precisamos ter cuidado ao julgar os outros e precisamos também da compreensão dos outros com relação ao julgamento para conosco. Irmãos, agora um ponto que eu quero destacar com os irmãos no livro de Atos, bem rapidamente, mas é importante. Por favor, volte comigo para o capítulo 8. Capítulo de número 8. Peço um pouco mais a paciência dos irmãos. Estamos chegando ao fim. Capítulo 8, a partir do versículo 34. Eu vou fazer aqui a leitura. Veja o que o texto diz. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta, fala de si mesmo ou de algum outro. Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. O texto aqui, irmãos, em Atos 8, está falando de um estrangeiro temente a Deus. Ele ia a Jerusalém participar das festas, ele era temente a Deus. O texto fala que Filipe pregou a ele o evangelho, ele se converteu a Cristo. Não se fala de circuncisão. Não se fala de circuncisão. Fala de quê, irmãos? De batismo. Volte comigo para o capítulo de número 2. Capítulo de número 2, versículo 37 a 39. Aqui a pregação em Jerusalém, alcançando muitos e muitos homens circuncidados, homens judeus, homens que eram... seguiam o judaísmo. Havia também os tementes a Deus, mas aqui há a concentração de judeus. Havia os prosélitos, os tementes a Deus. Mas veja, capítulo 2, versículos 37 a 39. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Pregando a judeus aqui, eles eram circuncidados em sua maioria. Pedro fala a respeito de quê, gente? Batismo. Pedro fala de batismo. Batismo é um sinal também. É um sinal que representa uma aliança. Batismo é um rito de iniciação. É um rito de entrada. E percebam que aqui houve um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas entre os judeus. Eles esqueceram que já eram circuncidados, que já faziam parte do povo de Israel, e entenderam que estavam iniciando uma nova caminhada. Vimos Filipe e o eunuco. Quero que você vá agora para o capítulo 10, versículo 44. Capítulo 10, versículo de número 44. O texto da palavra de Deus diz assim, Atos 10, 44. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Aqui, então, mais uma vez, o batismo. Eles estavam entendendo a palavra, se convertendo a Cristo, recebendo o Espírito e recebendo o batismo cristão.
não há nenhuma palavra dizendo ter havido qualquer mudança com relação ao rito de início, mas foi acontecendo naturalmente. Os irmãos percebem isso? Assim como lá no passado, para entrar no povo de Deus, os judeus eram circuncidados. No Novo Testamento, para fazer parte da descendência espiritual de Abraão, até mesmo os judeus eram o quê, irmãos? Batizados. E os gentios não precisavam se circuncidar, porque eles não estavam entrando no judaísmo. Eles precisavam se batizar, pois estavam sendo adicionados ao cristianismo. Quem era circuncidado não tem problema, não precisava desfazer a circuncisão. Quem não era circuncidado não precisava se circuncidar. Irmãos, isso é um ponto interessante que eu quero destacar aqui. Em momento nenhum nas Escrituras existe uma palavra dizendo ter havido qualquer mudança com relação à forma como lidavam com as crianças. É por isso que nós batizamos crianças. Não há uma mudança no sentido de dizer, no passado as crianças faziam parte da aliança. A descendência de Abraão devia ser circuncidada, mas agora não deve ser batizada. Não há lugar nenhum que diz isso. E como a mudança vai se dando natural e gradualmente, as mulheres são acrescidas e são batizadas. Nós entendemos que não há porquê, no Novo Testamento, que é mais inclusivo, excluir as crianças que eram incluídas no Antigo Testamento. De nada serve o sinal se não houver na vida aquilo que ele representa. Todavia, circuncisão ou batismo, sem aquilo que representa, não serve para nada. Não serve para nada, ou talvez para aumentar juízo. E rapidamente, irmãos, eu quero ler mais alguns textos, vou lendo aqui para não delongar mais. O primeiro texto que eu quero ler é o seguinte: caso a circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. 1 Coríntios 7, versículo de número 9. O outro texto que eu quero ler diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Gálatas 5, 6, carta que Paulo provavelmente escreveu nesse tempo de Atos 15. Gálatas capítulo 6, versículo 15, o texto diz: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Eu continuo lendo o texto das Escrituras que diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Filipenses capítulo 3, versículos 2 e 3. Irmãos, os textos vão se multiplicando, os textos que mostram o sinal, o significado, mostrando que sem significado o sinal perde o seu propósito. Um outro texto diz assim: visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. É tudo daquele tempo, tudo daquela época. Deus vai justificar por fé. Se foi circuncidado, não é a circuncisão, é a fé. Se não foi circuncidado, não é a incircuncisão, é a fé. Deus vai agir assim. Era assim que a circuncisão deveria ser considerada. Mas os homens do Antigo Testamento, adultos e crianças, deviam ser circuncidados. É assim que no Novo Testamento, homens, mulheres, adultos e crianças devem considerar o batismo.
devem ser batizados, mas devem entender que o sinal precisa ser acompanhado do significado. E eu quero, irmãos, agora, finalmente, ler mais 2 textos. Peço, por fim, mais um pouco da paciência dos irmãos, textos curtos. O texto que está em Romanos, capítulo 4, versículos 9 a 12. O texto vai dizer, falando de Abraão, capítulo 4, 9 a 12. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado, ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. A salvação é para judeu e para gentio, para circunciso, para circuncidado e para incircuncidado, desde que o judeu e o gentio tenha fé. O que não pode faltar à fé. A salvação é para o gentio, a salvação é para nós hoje, desde que nós tenhamos fé. E aquele que tem fé deve ser batizado. Em se falando dos adultos e a descendência dos adultos batizados, assim como Deus orientou Abraão, deve ser consagrada também, porque Deus é Deus de aliança. Ele se aliancia conosco e com a nossa descendência. E o último texto, então, Colossenses 2, versículos 11 e 12. Colossenses, capítulo 2, versículos 11 e 12. O texto diz, nele também fostes circuncidados. Olha que bonito. Nele também, em Cristo, fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele, quando recebemos o sinal, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, através da fé em Jesus, circuncidados e incircuncidados, circuncisos e incircuncisos, podem fazer parte do povo de Deus. Os irmãos, em Atos 15, estavam passando por esta problemática. E nós vamos ver na continuação do texto como é que eles resolveram isto. Eu peço aos irmãos que fechem os seus olhos e nós vamos finalizar com uma palavra de oração. Senhor, obrigado por ser um Deus que se aliancia conosco. Um Deus que circuncida o nosso coração, que tira de nós a impureza, o despojamento da impureza em Cristo Jesus. Podemos dizer, Senhor, como lemos na carta de Paulo a Tito, que fomos lavados pelo Espírito, o lavar regenerador que nos deu vida. Ó Senhor, um dia estaremos nos céus
e faremos parte daquela multidão vestida de branco, cujas vestes foram lavadas e alvejadas no sangue de Cristo. Senhor, obrigado pela sua palavra. Ó Deus, obrigado por nos mostrar que o Senhor tem uma aliança conosco, faz promessas a nós, nos chama a um andar diferenciado, quer que tenhamos em nós o sinal da aliança, hoje o batismo, mas quer que, muito além do sinal, nós tenhamos em nós o significado da aliança. Ajuda-nos, ó Deus, à medida que caminhamos, a entender que ainda há divergências, ainda há dificuldades, ainda há, Senhor, momentos difíceis dentro da própria igreja. Ajuda-nos, pois, a sermos compreensivos, a não sermos tão duros, a não sermos tão intransigentes. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para o outro, entender que ele tem uma história e que a mudança o Senhor vai operando, em cada caso de uma forma. Ajuda-nos a ter paciência, ajuda-nos a nos amparar uns aos outros, a nos suportar uns aos outros em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. E que aquilo que porventura não tenha ficado tão claro, o Senhor mesmo, por meio do seu Espírito, venha esclarecer a cada irmão que ouviu a sua palavra nesta noite. Obrigado, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, pedindo que o Senhor nos acompanhe e nos dê uma semana na qual possamos viver como verdadeiros homens e mulheres que estão em aliança com o Senhor, fazendo com que o significado desta aliança possa ser visto na nossa vida, através de uma vida santa e consagrada. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para sempre. Amém.